Pois é, Ronald, amanhã teremos a sabatina do Cássio Nunes Marques na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, né? É uma sabatina mais planejada dos últimos tempos, hein, Zaidan? Pelo menos do ponto de vista do sabatinado. É. Você sabe que hoje nós ficamos sabendo que não é pequena a possibilidade do Senado apreciar, né, o projeto que limitaria em 10 anos o mandato de um ministro do Supremo. E, além disso, há discussões a respeito da indicação. Eu acho tudo isso perda de tempo. Não há nenhum problema. Aliás, o Supremo exige estabilidade. Colocar um mandato, ainda que por um longo tempo de 10 anos, não parece ser solução para coisa nenhuma. Pelo contrário, pode provocar ainda mais instabilidade, onde já existe um ambiente instável, decisões instáveis, um vai e vem, inclusive, de alguns ministros, né? Mas o fato é que, quanto à indicação, há uma proposta lá para colocar em lista tríplice para o presidente e tal, e também não parece o mais indicado, porque você já tem duas exigências constitucionais. O saber jurídico, que deve ser notório, e sabemos que isso não é levado em conta, porque há gente lá que não tem notório saber jurídico para estar na principal corte brasileira. O sujeito pode ter capacidade para ser um advogado-geral da União, mas não para ser ministro do Supremo. E, além disso, reputação ilibada, não é? Só que o que deveria ser objetivíssimo, reputação ilibada. A palavra ilibada já dá a objetividade do critério, não é? Ou seja, não há margem para discussão. Não é passível de discussão. Mas também isso é tratado de maneira meio formal, protocolar, e algumas coisas são deixadas de lado. A Comissão de Constituição e Justiça vai ouvir amanhã, vai sabatinar o desembargador Cássio Nunes Marques, indicado por Jair Bolsonaro para a vaga aberta no Supremo com a aposentadoria do Celso de Mello. E ali na comissão, os senadores poderão fazer perguntas ao indicado e, na sequência, decidem internamente entre os membros da comissão e com votos secretos, os votos não são abertos, se aprovam ou não o nome do indicado. Se passar pelo crivo da CCJ, o Cássio Nunes precisará da maioria absoluta dos votos dos senadores, ou seja, 41, pelo menos 41 votos, para que sua nomeação seja confirmada. E vale notar que o indicado sempre, além daquelas exigências, né, reputação ilibada, notório saber jurídico que citamos, é preciso ter mais de 35 anos e menos de 65 anos. E, claro, pela regra vigente, lá ficará até aos 75 anos. Embora isso seja passível de mudanças, né? Como vimos, antigamente era até 70, e houve aquela mudança no Congresso que, naquele momento, queria evitar que a Dilma Rousseff indicasse mais 4 nomes. E aí aumentaram para 75 anos, o que até é razoável, né? Só que não foi essa a motivação dos congressistas, né? Porque chegaram à conclusão, e repito, é razoável, 70, né? Hoje não há nenhum problema, o sujeito ir até os 75 e tal. Essa é uma das mudanças em relação àquilo que o Brasil copiou dos Estados Unidos. Lá é vitalício, o sujeito fica até a morte, a não ser que seus pares entendam que ele não está mais em condição de julgar, de discernir, né, dar sinais de que perdeu algumas faculdades que são imprescindíveis. E aí a própria Suprema Corte pode afastar um dos seus membros, mas o sujeito é vitalício. Aqui não. Aqui
o limite é variável. Deveria ser conforme a lógica, ou seja, olha, hoje em dia 75 anos é razoável. Até 80 é razoável. Mas a mudança não foi por razoabilidade, foi por casuísmo político, não é? E recentemente houve também um movimento, também por casuísmo, também por motivação política, para reduzir para 70 de novo, e com isso o Bolsonaro poderia escolher mais 2, não é? Além dos 2 que ele escolherá. Um ele já indicou, Cássio Marques, para a vaga do Celso de Mello, e no meio do ano que vem, uma outra vaga será aberta com a aposentadoria do Marco Aurélio Mello. E se houvesse a mudança, ele teria a possibilidade de indicar mais 2 nomes. O próximo da lista é o Lewandowski, não é? Mas aí já será para o próximo presidente, que pode ser o próprio Bolsonaro, se reeleito, ou quem for eleito em 2022 e que tomará posse em janeiro de 2023, já no primeiro ano, com a possibilidade de 2 mudanças em 2023. Então, o Cássio Marques, ele tem feito campanha e é interessante, Ronald, porque ele conta com a ajuda de senadores para se preparar para a sabatina, não é? Então, alguns senadores que apoiam firmemente o seu nome, a indicação, e querem que ele seja aprovado, estão preparando o Cássio Marques. Geralmente é assim, vão perguntar isso, vão perguntar aquilo. E aí ele pode se debruçar sobre o assunto, ensaiar uma resposta, não é? Aquilo que advogado faz muito com quem vai prestar depoimento e tal. Vai te perguntar tal coisa, vai te perguntar aquilo outro e tal. O que você vai responder? Inclusive há ensaios assim, como se o advogado atuasse, não é? Ele pergunta até com o mesmo tom que ele imagina que será usado na hora do interrogatório. E para a sabatina, claro, geralmente você tem um outro ambiente. Aliás, Ronald, hoje nós tivemos uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, não é? E, evidentemente, para outro cargo. Mas o Jorge Oliveira, ele foi sabatinado porque foi indicado pelo Jair Bolsonaro e tem de passar pela sabatina para ir para o Tribunal de Contas da União. Ele vai para uma vaga aberta ali, né? Então, a vaga do José Múcio, o Jorge Oliveira, indicado pelo Bolsonaro para essa vaga no TCU. E há sempre aquela coisa, escuta, mas ele é amicíssimo do presidente, porque o Jorge Oliveira não é apenas alguém que faz parte do governo. Ele é amigo de longa data do Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro, etc. E aí fica aquela dúvida, mas espera lá, você vai ter de tomar decisões relativas ao próprio governo Jair Bolsonaro, não é? A aprovação de contas, vai ter de filtrar as decisões relativas a dinheiro que fica à disposição de determinada obra. Então não é moleza. Mas o clima foi muito tranquilo. Para se ter uma ideia, o senador Teomário Mota, do PROS, disse o seguinte para Jorge Oliveira: Vossa Excelência é um lorde. E disse que sempre foi atendido com muito respeito pelo Jorge, né? Jorge Oliveira. Convenhamos, isso é o menos indicado numa sabatina, não é? O sujeito chega lá e fala assim: você é um lorde. Você já deu o voto dele. O voto é secreto depois e tal, mas ele já deu o voto dele. E o Jorge Oliveira, que é conhecido por muitos senadores como Jorginho, e também pelo próprio Bolsonaro, ele disse o seguinte, que é preciso combater o que ele chama de ativismo fiscalizatório do TCU. Ele citou obras paradas no país e defendeu que o tribunal precisa orientar para o bem comum. Isso é uma platitude, né? Orientar para o bem comum.
Temos de ter a grandeza de compreender o tamanho do nosso país e a diferença nas regiões. Ele insistiu que o TCU precisaria, em seu entender, atuar de forma mais preventiva e colaborativa com os gestores públicos. Olha, façam isso, façam aquilo. Mas, convenhamos, o que faz um Tribunal de Contas é fiscalizar. É para isso que ele existe. Até discussões, se ele realmente é necessário. Tem sido. Sempre que atua com independência, ele é necessário. Muitas vezes uma obra é paralisada, não porque o pessoal do TCU não queira aquela obra, ou seja contra a obra, ou queira atrapalhar o governo e suas obras, mas porque eles percebem que a coisa não está andando corretamente, de acordo com a lei. Estão usando mais dinheiro do que é adequado, o material utilizado não é adequado, e isso pode fazer com que seja uma obra ruim. Aqueles aditivos, aliás, é uma mania nacional, né, nos contratos públicos com empreiteiras, aditivos. Então você firma um contrato, pagamos tanto para que vocês façam tal obra. E aí, durante o processo, começa a obra tal e começam a surgir os aditivos. Olha, enxergamos aqui um gasto que não estava previsto e tal, e vão fazendo aditivo, e muitas vezes a obra fica 4, 5, 6, 7 vezes mais cara. Não é? Então é claro que o TCU é importante. E chamar isso de ativismo fiscalizatório, uma coisa é ativismo político no Supremo, algo muito ruim. Denunciado aqui recentemente por 2 doutores no assunto, 2 mestres no assunto, Francisco Rezec e Sidney Sanches, que disseram que hoje há sim ativismo e votos políticos dentro do Supremo. Agora, falar que o TCU tem ativismo fiscalizatório, ele só existe para fiscalizar, não é? Então, é estranho que alguém peça, e alguém que provavelmente tudo indica, né? Pelo passeio que foi na Comissão de Assuntos Econômicos, porque no caso do Jorge Oliveira não é Constituição e Justiça, é Comissão de Assuntos Econômicos. Foi um passeio na Comissão de Assuntos Econômicos. Um passeio. Então ele deve ser aprovado para ser integrante do TCU. Que não pode ficar a impressão, Zaidan, desculpa te interromper, mas que não pode Imagina, ficar a impressão com uma declaração dessa, é que a peneira do TCU vai ter furos mais largos, né? Isso é um gigantesco problema, né? E uma das únicas coisas que dá para depreender com essa afirmação, né? Claro, claro. Ele está propondo que o TCU não cumpra com aquilo para o qual ele existe, que é fiscalizar. Não há outro papel para o Tribunal de Contas da União. É fiscalizar e tomar providências quando vê irregularidades. Isso não é ativismo fiscalizatório. Esse é o papel do Tribunal de Contas da União. Mas voltando para o Cássio Nunes Marques, ele tirou os últimos dias, antes da sabatina, que será amanhã, para uma última rodada de conversas. E está buscando apoio, não só de senadores, né? Aquele fenômeno que existe dentro do Senado, quando há um indicado para o Supremo, do sujeito visitar os senadores. E às vezes não só no gabinete, mas vai à casa do senador, né? E conversa, e troca ideias. A Simone Tebet diz, por exemplo, que acha muito bom, que com o Fachin, por exemplo, ela tirou muitas dúvidas. Ela mudou a opinião dela com essa conversa tete a tete. Quer ouvi-la, Zaidan? Temos claro, ela aqui, claro. Vamos ouvi-la. Vamos ouvir. Muitos falaram, o Senado é mero carimbador das decisões ou da indicação de um presidente da República. É preciso entender que ali é uma casa política. Então, ali não se faz apenas uma análise sobre o critério jurídico, há uma análise sobre o critério político. Aqueles mais conservadores optam por aprovar um nome que tem o seu perfil, aqueles mais progressistas votam contra um nome conservador, e daí por diante. Mas essa questão de apenas ratificar um nome, ela está, ao meu ver, muito mais atrelada também a algo que talvez já esteja arcaico, já esteja ultrapassado e precisa ser alterado, que está na Constituição Federal, que é a forma de indicação dos membros da indicação dos membros do Supremo Tribunal Federal. É isso. A Simone Tebet que preside
a Comissão de Constituição e Justiça, finalmente reativada, né? Finalmente, porque ficou ali no limbo. O Davi Alcolumbre não acionou a comissão, então ela ficou adormecida e acorda para sabatinar. Isso que ela disse é a situação ideal, né? Progressistas, conforme suas posições ideológicas, conservadores, conforme suas posições ideológicas. Não é assim. Não é assim. Tem gente, por exemplo, que quer saber o seguinte: meu amigo, o que você pensa da possibilidade de prisão depois de condenação em segunda instância? E o cara está pensando nele próprio, nos seus problemas, na possibilidade de ele amanhã ter uma condenação em 2 instâncias, não é? E além daquele clima cordialíssimo, porque já houve a visita, já houve a conversa, já se estabeleceu uma relação. Isso é muito ruim. A Simone Tebet disse até que pode ser, que lá na frente mudem, mas que ela não vê nada ruim. É muito ruim, senadora, porque essas visitas não deveriam acontecer. O indicado para o Supremo deveria ficar em silêncio. Quando muito, dar uma declaração pública, atender para uma entrevista, mas não conversar com senadores, visitá-los, dizer o que pensa disso ou daquilo, porque é claro que a conversa não será, ou pode não ser, meramente técnica. Porque as dúvidas técnicas, para isso existe a sabatina. Para isso existe a sabatina. Ela não precisa ser em um dia. A senhora Barrett não passou a semana sendo sabatinada nos Estados Unidos, que fique em 1 semana, 2, o tempo necessário para observar se ele atende às exigências. E repito, não se trata nem de perguntar o que o cara pensa. Porque ele deveria responder: olha, eu penso tal coisa, mas isso é irrelevante. Eu estarei lá para votar de acordo com a Constituição, ainda que eu pense diferente da Constituição. Ainda que o meu pensamento, o meu conceito, a minha opinião seja contrária àquilo que está no texto constitucional, eu votarei de acordo com o texto constitucional. Porque a sociedade paga os ministros do Supremo, e são bem pagos, para que eles defendam a Constituição, o texto constitucional, e tomem decisões de acordo com aquilo que a Constituição determina. Esse é o mundo ideal. É claro que aí surge, por exemplo, a Constituição viva do Barroso, né? Vamos adaptá-la, vamos legislar, vamos fazer leis, somos os iluminados, vamos dirigir a sociedade na direção correta, vamos mover a história na direção correta, né? Tem esses troços, mas o ideal, o certo, o que a própria Constituição determina para o Supremo é que ele guarde e defenda a Constituição. Então, a palavra final sobre o que é constitucional ou não pertence ao Supremo. Então, mais do que a opinião, por exemplo, do Cássio Marques sobre segunda instância, possibilidade de prisão depois de condenação em segunda instância, sobre prisão preventiva, sobre aborto, sobre legislação eleitoral, sobre direitos e deveres dos cidadãos, sobre limites do poder do executivo e do poder do legislativo e do poder do próprio judiciário. Não importa o que ele pensa, importa que ele julgue à luz da Constituição e, portanto, que ele a conheça profundamente. Esse é o notório saber jurídico. Não é alguém que chegue lá com opiniões iluminadas, que arrebate os ouvintes, mas alguém que mostre conhecer a Constituição e se comprometa a defendê-la, a votar de acordo com a Constituição. Esse é o mais importante. Mas se há dúvidas técnicas, e é claro que lá é um ambiente político, como disse a senadora Simone Tebet, sim, e ninguém espera que lá tenhamos 81 doutores em legislação, mestres em direito, e que, portanto, tenham total capacidade de avaliar o notório saber jurídico.
Mas eles devem saber qual a relação do indicado com a defesa da Constituição. E, claro, eles tiveram semanas para observarem se, de fato, o candidato atende a outra exigência, que é a reputação ilibada. Então, o caso lá do plágio, se houve ou se não houve, não é? Se o problema no currículo foi um erro, foi uma tradução ruim, ou se de fato houve uma informação deliberadamente colocada ali, uma informação errada, né? Eles tiveram semanas para isso. Agora, ele não tem nada de visitar senadores para fazer campanha. Mas não é só isso. O Cássio Marx também está fazendo campanha no setor privado, em gente que não tem voto, mas tem influência no Senado, na Câmara, no governo e às vezes até no judiciário, não é? Ele resolveu também conversar com gente do setor privado. Mas antes disso, é bom lembrar que a tendência é, tudo que temos ouvido e lido, que o Senado confirme a indicação por larga vantagem. Mas dizem que o Cássio não quer 41. Ele quer a presença de ao menos 61 senadores e ganhando de lavada. 41 são os votos necessários para a aprovação. É a maioria absoluta. E o fato é que, segundo informações da mesa do Senado, havia ao menos 68 senadores na capital ontem, segunda-feira. Não é comum, hein? Geralmente, segunda-feira, quando tem 18, é uma beleza. Mas ele quer também ser ouvido e buscou os setores da indústria por apoio à sua indicação, por apoio à sua aprovação. Os industriais votam? Não. Os banqueiros votam? Não. Os grandes proprietários de redes comerciais e de setores de serviços votam? Não, diretamente. Mas, obviamente, eles têm modos, caminhos para que o que eles pensam chegue aos senadores, aos deputados, ao governo. Não é? Eles têm canais, lobistas, não é? Que, por exemplo, nos Estados Unidos é uma profissão regulamentada, oficial e tal. Aqui é aquela coisa meio na base do lobista informal, né? Então, ele quis que os industriais escutassem o que ele pensa. E falou, por exemplo, sobre teto de gastos, né? É interessante isso. Não importa o que um ministro do Supremo pensa sobre o teto de gastos. Importa que ele defenda a Constituição e o que ela diz sobre teto de gastos. Nós, por exemplo, aqui, já fizemos críticas ao teto de gastos porque ele foi aprovado com um texto ruim, com um indexador ruim, que é a inflação do ano anterior, e que ele, na verdade, já engatou uma armadilha que em algum momento vai inviabilizar a administração pública. E isso deve ser tratado pelo Congresso. O que os senadores e deputados pensam, sim, isso é importante. Os ministros do Supremo têm de votar de acordo com o que está na Constituição. Eles não são legisladores, não é? Eles são defensores da Constituição. Mas ele foi lá e disse que é favorável ao teto de gastos e tal. Isso é irrelevante. Mas é uma maneira de dizer, olha, eu lá, em qualquer circunstância em que a defesa da responsabilidade fiscal estiver em jogo, eu penso isso. O que importa é o que diz a Constituição e não o que o Cássio Marx pensa do teto de gastos, né? Mas, enfim, a campanha está a pleno vapor e amanhã teremos, então, essa sessão na Comissão de Constituição e Justiça e talvez já engata em plenário, né? Talvez já engata em plenário. Eu penso até que no nosso horário aqui teremos a roda em movimento, né, Ronald? Exatamente, é o que a gente espera para
Tudo bem que poderia ser um tempo mais, como você tão bem explicou, ainda, de muito mais apreço pela análise, e o tempo fosse necessário, mas lá a velocidade para resolver é o que rege.